Vamos lá, meus amigos, vamos falar sobre o caso Robinho. Muita gente pediu para eu falar sobre o caso Robinho, pediu para eu falar sobre a situação do Haddad. Eu vou falar sobre o caso Robinho nesse vídeo aqui, vou fazer um comentário sobre o Haddad lá no final também. Tô gravando esse vídeo com a roupa mais despojada, porque é domingo, normalmente domingo eu não gravo o vídeo, mas como muita gente pediu para eu gravar e essa temática é muito importante, eu vou falar sobre o caso Robinho. Vou fazer um comentário também em relação à advogada dele, a Marisa Alirra, se não me engano, esse é o nome dela, onde ela fez ali alguns comentários em uma entrevista que ela deu na Fox Sports, dizendo que não poderiam chamar o Robinho de condenado, que não poderiam dizer que o Robinho, por exemplo, poderia ter cometido crime de estupro. Aí ela disse que não era especializada em direito penal ou criminal, algo desse tipo, que não era também especializada no direito italiano, e utilizou alguns elementos do próprio ordenamento jurídico brasileiro e dos códigos brasileiros também, para poder comentar a situação do Robinho. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu queria avisar você que é mulher que está assistindo esse vídeo, assim que eu terminar essa live, eu vou ligar para uma seguidora amiga que acompanha o nosso trabalho, que é advogada, que entende muito sobre essas pautas com relação à defesa do feminismo, ao combate, por exemplo, da violência contra a mulher. E vou ver se ela pode participar de uma dessas nossas lives que a gente faz ao meio-dia, para ela falar não só sobre o caso Robinho, mas sobre o caso também daquela adolescente que fez o aborto legal e que foi duramente criticada pela ala bolsonarista do nosso país. Esse vídeo aqui ele vai ser um vídeo se atendo basicamente no que diz a lei. Eu não vou entrar em relação ao sentimento da vítima, ao trauma que a vítima teve. Vou deixar isso para a live que a gente vai fazer com essa nossa convidada por dois motivos. Primeiro, que ela é especializada nessa área que a gente vai falar aqui, e segundo, que ela é mulher. Então eu tenho que entender o meu lugar de fala. O meu lugar de fala nesse vídeo aqui vai ser no quesito legal. O que a lei diz, porque a advogada do Robinho tentou deturpar tudo, dizendo que o Robinho não pode ser chamado de condenado, e ele pode ser chamado de condenado em primeira instância, tanto que todo mundo está deixando claro isso. Ela usou alguns termos lá para dizer que se você for ver na lei não pode usar tal termo, não pode usar tal termo, isso não pode ser enquadrado como aquilo, isso não pode ser aquele de lá. Eu vou mostrar para vocês que na própria lei que ela cita, ou na própria lei brasileira, a gente consegue enquadrar sim a situação envolvendo o Robinho. E sobre isso e tantas outras coisas a gente vai falar nesse vídeo aqui agora. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, todo mundo viu a polêmica envolvendo o jogador Robinho, que já tá com a idade um pouco mais avançada, e pelos comentários infelizes e até, de certo modo, preconceituosos e machistas que ele tem tido com frequência em algumas entrevistas que ele tem dado, eu acho que já estaria na hora de ele deixar de ser o Robinho e passar a ser o Robson. Deixar de ser ali o adolescente, o jovem ali, irresponsável, e passar a ser um homem adulto Robson, e não ser o Robinho. Antes de seguir falando nesse vídeo aqui, eu já queria deixar claro um ponto específico. O Robinho, ele, até que se prove o contrário, ele pode ser legalmente considerado inocente. Ele tem uma condenação em primeira instância, só que assim como no direito brasileiro, como na justiça brasileira, na justiça italiana ele pode recorrer ainda em mais duas instâncias. Então, até que aconteça o equivalente aqui no Brasil ao trânsito em julgado, o Robinho tem direito à presunção da inocência. Eu tô fazendo questão de frisar isso aqui do início do vídeo, para que vocês entendam que o direito não é algo que a gente tem de utilizar do melhor gosto possível. O direito tem de funcionar e as leis da mesma maneira para uma pessoa ou para outra pessoa. O Robinho tem direito à ampla defesa, ao contraditório e à presunção da inocência. Apesar de os diálogos comprometerem o Robinho, ser praticamente uma confissão, eu, sendo advogado do Robinho, tentaria atuar nesse caso para reduzir aí o tamanho da punição que o Robinho poderia estar sofrendo. E o que é que a moça alega? Ela alega que ela foi para uma boate a convite de um amigo de Robinho, e que a convite desse amigo, ela ficou na boate com outras amigas, uma que estava grávida e outra que estava sem bebê lá porque estava dirigindo, e que os amigos do Robinho falaram, ó, o Robinho tá ali na festa com a mulher, a gente tá lá na mesa com ele, não chega lá até que a esposa dele, a companheira dele, vai embora. Depois que ela for, você chega. Quando essa companheira dele foi embora, ela se aproximou da mesa, e aí que é quando as coisas começaram a acontecer, segundo relatos constantes, tanto no processo do Robinho, que vai estar inclusive alguns trechos aqui no primeiro comentário fixo, na fonte que eu utilizei. Eu queria deixar claro aqui que eu estou utilizando a fonte do GE para poder fazer esse vídeo aqui para vocês, e queria deixar o crédito aqui também para o repórter que apurou os fatos, que foi o Lucas Ferraz. Ele apurou alguns fatos aqui e inclusive traduziu algumas falas que estão presentes no diálogo do processo que envolve o Robinho. O que acabou acontecendo? Segundo essas informações, depois que essa moça ficou
bêbada, digamos assim, eles acabaram indo para um camarote ou algo do tipo, e lá é que todo o ato aconteceu. No nosso país, a gente sabe que existe o crime de estupro, está estabelecido lá no nosso Código Penal. No artigo 213, por exemplo, do Código Penal brasileiro, tem o que seria aí o estupro. E aqui no artigo 213 estabelece o seguinte: constranger alguém mediante a violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, a praticar ou permitir que com ele ou ela, no caso, se pratique outro ato libidinoso. Quando o Robinho abre a boca, por exemplo, nos diálogos aqui e admite que ele viu os amigos, por exemplo, transando com ela, que ele viu os amigos ejacularem dentro dela e que ele admite junto com outros amigos lá que ela estava tão bêbada que não aguentava ficar em pé, os amigos falam que ela estava tão bêbada que não ficava em pé e ele diz que ela estava tão bêbada que ele tá rindo, que ela tá tão bêbada que ela não sabe, não vai saber de nada lá. Quando ele faz isso, se ele tivesse no Brasil, eu tô usando essa analogia com o Brasil porque a advogada dele usou muito essa comparação, ela disse que ela não é especializada no direito italiano, então ela usou a comparação no Brasil. Então vamos lá, colocar o órgão genital na boca de uma mulher em uma situação que ela estava de vulnerabilidade, ela estava bêbada, tá? Isso pode ser enquadrado como um ato libidinoso. E na lei brasileira, ato libidinoso, ele pode ser enquadrado como um crime de estupro. Eu não estou dizendo que o Robinho cometeu ou não esse crime, quem vai determinar isso é a justiça italiana. Eu estou respondendo basicamente o comentário aqui, por exemplo, da advogada dele. Na lei brasileira, no Código Penal, no artigo 213, melhor dizendo, se o Robinho tivesse cometido esses supostos atos aqui no Brasil, ele seria enquadrado no Código Penal brasileiro no artigo 213, simples assim. É óbvio que o Robinho vai poder recorrer em outras instâncias, muita gente está criticando o Santos pela questão dele ter contratado o Robinho, né? O contrato já foi rescindido, e eu queria fazer aqui outro comentário que vai soar polêmico para algumas pessoas, mas eu vou me basear de novo no que diz a lei. O Santos não cometeu crime nenhum ao contratar o Robinho. Porque como o Robinho, assim como qualquer outra pessoa, tem direito à ampla defesa, direito ao contraditório e presunção de inocência, até que o processo dele esteja lá esgotado, tá? No trânsito em julgado, por exemplo, ele pode ser considerado inocente. Então o Santos poderia ter contratado ele. O Santos não cometeu nenhuma ilegalidade ao contratar o Robinho. Só que o Santos comete uma amoralidade, né? Ele comete algo que é imoral ao contratar um jogador que já teve uma condenação desfavorável em primeira instância, que deixa lá categorizado que ele, junto com outros amigos, possivelmente participaram aí de um ato que acabou culminando numa violência sexual de uma jovem. E o próprio Santos defende, por exemplo, a inclusão da mulher no esporte, defende diversas bandeiras que não seria, obviamente, racional ou não seria diretamente algo que você poderia ter do mesmo lado. Um cara que está sendo acusado de um ato extremamente danoso contra as mulheres, fazendo parte do elenco do time que defende, por exemplo, inclusão das mulheres, respeito às mulheres, por exemplo, e combate à violência. A advogada do Robinho disse que a gente não pode chamar ele, isso palavras dela, que a gente não pode chamar ele de condenado, porque ele não foi condenado ainda. E eu queria dizer à senhora, doutora, com todo o respeito do mundo, eu sou só um estudante do curso de Direito, mas eu aprendi na universidade, por exemplo, que a gente pode sim chamar alguém, por exemplo, de condenado, desde que você explique. Foi condenado em primeira instância, foi condenado em segunda instância, a condenação já está no trânsito em julgado. Eu não sei se deliberadamente a senhora comentou isso, né, tentando fazer uma confusão, dizendo que ele não pode ser considerado culpado e nem condenado. Na verdade, ele não pode ser considerado culpado. E utilizando a analogia que a senhora fez, pedindo para olhar na lei, mandou a gente estudar um pouquinho, e eu estudo, tanto que eu vou ver aqui agora com vocês aqui o que diz o Código Mó do nosso Brasil, na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 57, que diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ou seja, o Robinho não pode ser considerado oficialmente, baseado no direito brasileiro ainda, culpado, mas condenado, doutora, ele pode ser. Tanto que o nosso STF, a Corte Máxima do Judiciário Brasileiro, tem discutido a possibilidade já há algum tempo de prisão ou não de infratores ou possíveis criminosos por condenação em segunda instância. Então quer dizer que esse termo utilizado pelo STF não pode acontecer? É óbvio que pode acontecer. Muita gente criticou também a doutora Marina Alija por estar defendendo o Robinho, que como é que uma mulher faz isso, como é que uma mulher defende o Robinho. Infelizmente, ou felizmente, né, faz parte do próprio
processo legal, do devido processo legal, que todo mundo tem direito à ampla defesa, direito ao contraditório, direito à presunção da inocência. Mesmo um ato tão complexo e grave como esse, envolvendo possivelmente o atleta Robinho, ou supostamente o atleta Robinho e outros amigos, ela como advogada, ela poderia não aceitar o caso, obviamente, mas é um direito do próprio Robinho, por exemplo, ser defendido. E ela como advogada pode defender ele, que também é uma maneira, de certo modo, de fazer valer o que diz a lei, que todo mundo tem direito à ampla defesa, ao contraditório, à presunção de inocência. Vendo esses áudios aqui que foram transcritos, né, onde o Robinho, por exemplo, conversando aqui, fala sobre essa questão de que botou o órgão genital ou não botou, de que ele tá tranquilo ou não tá tranquilo. Ao ver essa transcrição, por exemplo, aqui do áudio, eu, como advogado do Robinho, sentaria com ele e falaria: Robinho, você praticamente confessou ali que você cometeu o ato libidinoso, porque muita gente tá falando assim, ah, ele não fez sexo, ele só botou a genitália na boca dela. Gente, sexo oral é sexo, sexo anal é sexo, e sexo com introdução na genitália é sexo também, na genitália feminina é sexo também. Não é só a conjunção carnal pênis e vagina que é sexo, não. Pênis e vagina é sexo, pênis e ânus é sexo, sexo oral é sexo. E no próprio ordenamento jurídico, ou melhor, no próprio Código Penal, artigo 213, fala lá que não é só conjunção carnal, ato libidinoso. E se esse ato for realizado contra a vontade da pessoa, por exemplo, se a pessoa não lembra... Vocês lembram do vídeo que eu fiz aqui falando sobre o Adrilles, que o título do vídeo, se não me engano, foi Adrilles e a Bêbada Mau Caráter, que ele disse que no Brasil tinha um projeto de uma deputada em São Paulo que queria criar um projeto de lei que tornasse crime um homem que fizesse sexo com a mulher tivesse bêbada, tivesse considerar isso estupro. E ele disse que era um absurdo porque a bêbada poderia ser mau caráter, e citou o caso do Neymar, por exemplo, e o caso do Neymar é uma exceção, não é a regra. E lembrando que essa não é a primeira vez que o nome de Robinho é envolvido em polêmica ou traição da esposa. Há um tempo atrás, quem tem mais idade vai lembrar, vazou na internet um vídeo polêmico onde aparecia a DJ, agora se não me engano, com o Wagner Love, onde ela fazia sexo oral no Wagner Love, e supostamente o Robinho aparecia no vídeo também. O que é que o Robinho faz agora nessa situação? Diz que o único erro dele foi trair a mulher dele, que estão perseguindo ele, assim como o Bolsonaro, por exemplo, é perseguido, que ia fazer um gol e ia comemorar com o mito, né? Comemorar em homenagem ao Bolsonaro. Que a Globo tá lá batendo nele e que Deus tem um propósito na vida dele. O cara, segundo a denúncia, não é a opinião do Carlito, tô falando a denúncia, segundo a denúncia, foi pro camarote com 5 amigos, 4 amigos, e ele viu todos lá em cima da mulher, pegou o pênis, o genital dele, botou na boca da mulher, e esse é o propósito de Deus. Será que agora vai surgir também a genitália abençoada? A unção do pênis? É isso que vocês vão me dizer agora também? Que esse é o propósito de Deus? Pegou uma mulher vulnerável lá? Porque na situação do Adrilles, por exemplo, que ele foi contra, fez o vídeo mostrando que no ordenamento jurídico brasileiro já tem interpretação para essa situação da mulher tá bêbada e ser estuprada aqui no Brasil. Eu não tô falando do caso do Robinho, eu tô falando do caso do Adrilles, tá? Para que haja separação e isso não me comprometa juridicamente. Eu não tô falando da situação do Robinho, tô falando do comentário do Adrilles. Se um homem faz sexo com a mulher bêbada e a mulher não lembra, por exemplo, ela pode depois ir lá e fazer uma denúncia. Ela estava vulnerável naquele momento, né? Pode ser considerado abuso de vulnerável naquele momento. Ela estava vulnerável, ela estava bêbada, ela não lembra. Então, só para que fique claro o que eu tô falando aqui para vocês, o que o Robinho fez, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, doutora, pode ser enquadrado sim como crime de estupro. Mesmo como ele comenta aqui, por exemplo, no diálogo com o Falco. O Falco comenta aqui com ele, ó. Ele fala pro seguinte: a polícia não pode dizer nada, eu direi que estava com você e depois fui pra casa. Aí o Falco não, perdão, o Jairo. Aí o Jairo comenta, o Jairo é um dos caras que estava dialogando com o Robinho. Aí fala o seguinte: mas você também transou com a mulher? Pergunta a interrogação. Aí o Robinho fala: não, eu tentei. E lá no nosso ordenamento jurídico, doutora, lembra no nosso Código Penal, do artigo 213, diz que tentar também, não é só cumprir a conjunção carnal, não. Tentar ou praticar atos libidinosos pode ser considerado, por exemplo, estupro. Ele fala lá que ele tentou, mas o amigo 1, tem o nome do amigo 1, o amigo 2 e o amigo 3 que foram. E aí o Jairo fala: mas eu te vi colocando a genitália dentro da boca dela. E aí o Robinho vai e comenta: e isso é transar? Isso não é transar, Robinho, na sua concepção, mas isso é sexo. Não disse sexo oral. Eu peço desculpa às mulheres que acompanham meu canal. Infelizmente tem alguns gatilhos aqui nesse vídeo. Por isso que eu não li tantos comentários aqui das falas do Robinho, porque muita gente já leu aí. E eu tô vindo aqui pra questão legal. Então, doutora Marisa Alirra, tá claro aqui que se Robinho tivesse no Brasil, se esse possível crime tivesse ocorrido aqui, ele possivelmente seria enquadrado na lei, no artigo 213,
né, o que se refere a crime de estupro, e não precisaria ter feito sexo, ter conjunção carnal. Agora, sabe o que é muito triste? É a gente ver esses diálogos aqui onde o Robinho... Eu não vou continuar aqui, porque como eu já disse, tem alguns gatilhos aqui, e infelizmente, tem muita gente que vai ver esse vídeo aqui, que já pode ter passado por isso, ou já viu algo desse tipo. Se eu ficar além dos gatilhos aqui, vai acabar revivendo esses momentos. Então, não vou repetir aqui, vários canais já falaram sobre isso. Ontem eu tava conversando com um amigo, só pra finalizar esse vídeo que já tá bem longo, né? Ontem eu tava conversando com um amigo, falando o seguinte, que... Em 2014, eu fui casado durante um período, em 2014 me separei, fiquei divorciado. E aí eu conheci, não queria ficar com ninguém, tava ali naquele período de passagem, né, pela separação, e aí acabei em uma festa no interior ficando com uma amiga de um primo, a prima de um amigo. E aí foi a primeira pessoa que eu fiquei, inclusive, depois da separação, uma menina muito bonita, uma menina extremamente agradável, a gente ficou na festa, dançamos, nos divertimos, nos beijamos. E aí eu comecei a beber, ela começou a beber também. Eu tava bebendo muito menos que ela, não queria beber muito nesse dia. E enfim, ela bebeu e ficou bastante embriagada, né? E aí eu lembro que ela tava bem embriagada, ela tava ficando no hotel com esse amigo meu, né? Ela tava no quarto, ele tava no outro, ele era primo dela. E aí eu lembro que quando ela ficou bem ruim assim, eu conversei com ele pra gente levar ela pro hotel. Aí foi eu, ele e um amigo. A gente foi levar no hotel. E aí eu levei ela pro quarto dela, ela pediu pra que eu ficasse no quarto, eu falei que não, que eu ia descer e que eu ia tomar banho depois eu subia. É mentira, eu não ia subir porque ela tava bêbada. Quem é o homem que abusa ou que faz sexo com uma mulher que não tem nem noção de onde tá ali às vezes? Que tipo de homem é esse? E aí eu desci, eu lembro que o meu amigo, que era primo dela, tava no quarto dele pegando alguma coisa, depois desceu, e nesse momento que eu tava embaixo com uma amiga, ele comentou o seguinte, e aí, pô, você não vai ficar não com a menina lá em cima? Aí eu falei, não, ele, rapaz... eu vou utilizar, infelizmente, aqui o palavreado chulo que ele utilizou. Rapaz, ela é gostosa, aproveita aí, fica com ela quer ficar com você. Aí eu falei, irmãozinho, a menina tá bêbada. Como é que eu vou ficar com a menina bêbada? E aí eu deixei ela lá dormindo e voltei pra festa com o meu amigo, né? E com esse rapaz. Quando foi no outro dia, eu encontrei o meu amigo, o primo dela, e encontrei ela também, né? E ele me agradeceu primeiro por não ter feito nada com ela, porque se eu tivesse ficado com ela, ele ia ficar chateado, porque ela tava muito bêbada e que ia pegar mal. E ela veio me agradecer também por eu ter sido... Eu vou usar o termo que ela utilizou. Poxa, Carlito, muito obrigado, você foi um homem da poxa. Eu pedi pra você ficar no quarto, pelo que meu primo falou também, você disse que ia ficar e acabou não ficando. Muito obrigado, porque realmente se a gente tivesse ficado ontem, ia ser algo muito constrangedor hoje. Não que eu não queira ficar com você, mas eu não ia lembrar de nada, eu tava bêbada. A gente ficou, inclusive, de novo no outro dia. No outro dia a gente saiu e tudo mais. Mas eu não fiquei com ela no dia anterior porque ela tava bêbada. Porque tem coisas que é o que eu falo, não é se é certo ou errado. A pessoa quis ou não quis. Tem coisa que é noção. Tem coisa que é noção. Existem várias situações dessas que eu tô citando que envolvem, por exemplo, namorados e namoradas, que às vezes o namorado faz sexo com a namorada bêbada contra a vontade dela. Às vezes faz sexo, inclusive, de maneiras que a namorada nem queria, mas só fez porque a namorada tava bêbada, e que isso pode enquadrar o companheiro dela em estupro também. Então tome muito cuidado com essa situação. Quem quiser ler a reportagem completa, acesse pelo comentário fixo. Esse vídeo vai estar muito comprido aqui, mas é porque não tem como fazer um vídeo menor explicando todas essas coisas. Passados recados para vocês, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, deixa like ou dislike se você acha importante. Primeiro comentário fixo vai estar o link do nosso curso básico de ciência política, do nosso livro falando de política sem politiquês, do nosso segundo livro que está em pré-venda, Bora Votar, no site da Cota Editorial. E se você quiser apoiar o meu trabalho de alguma maneira, você pode apoiar indo na descrição desse vídeo e clicando ou no link do Apoia-se para se tornar um apoiador, ou fazendo doações diretamente através das contas bancárias. E se puder colaborar aqui com o canal, pode vir aqui diretamente no YouTube e clicar nesse botão aqui, ó, Seja Membro, que é a maneira que você se ajudar diretamente aqui na plataforma do YouTube. Passados recados, compartilhe esse vídeo, se inscrevam no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.